Olá, eu sou a Aline Matheus, do canal Matemática Pra Quem, e este é mais um vídeo da série Matemática nas Profissões. E no Matemática nas Profissões de hoje, nós vamos conversar com o Luciano Neri, que é graduado em Sistemas de Informação pela Anhembi Morumbi e é pós-graduado em Engenharia de Software. O Luciano, que já trabalha nessa área muito antes da própria graduação, ele foi aprendendo aí programação como autodidata, inclusive, ele vai contar pra gente como é que ele vê a relação entre a matemática e esse campo da computação específico, que é o desenvolvimento ou a engenharia de software. Vamos lá? Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo bom, Aline? Tudo bem. Luciano, muito obrigada por aceitar o convite para esse papo da série Matemática nas Profissões, do blog Matemática para Quem, do canal do YouTube também Matemática para Quem. E hoje é matemática para quem trabalha no campo da computação. O Luciano, no campo da computação, é engenheiro de softwares, ele desenvolve softwares, ele me explicou, né, Luciano, que a computação tem muito mais do que só engenharia de softwares. É muito maior. Conta um pouquinho, para quem não sabe, para quem não conhece, né, o que mais que tem na computação? Acho que quando as pessoas pensam em computação, pensam logo em programação, e o engenheiro de software trabalha também com isso. Conta um pouquinho como que é esse campo. O campo de desenvolvimento de software e engenharia, computação, arquitetura de software, ele é muito amplo, né? Ele é muito grande. E vasto, na verdade, né? Então, assim, quando você fala em engenharia de software, você está pensando em vários aspectos da composição de um software, né? Desde da parte mais de arquitetura, ali, arquitetural, de como o seu software vai ser montado, até como é que ele vai interagir com outros softwares, como é que ele vai ficar alocado dentro de uma infraestrutura tecnológica. Então, engenharia de software tem muito mais a ver com isso, com você entender que um software ele tem todo um ecossistema em volta dele para conseguir prover alguma coisa, né? Então, é bem nesse aspecto, assim, né? Bem amplo. Bem amplo. E a programação é algo que está dentro da Tá engenharia. dentro. É um dos aspectos envolvidos na engenharia de software. Isso. Programar, né? Programar, sim, exatamente, porque basicamente quando você fala em engenharia, você tá falando mais fazendo um paralelo, uma analogia ao nosso cotidiano, né? Entre um engenheiro e uma obra, né? O engenheiro está mais olhando ali para como as coisas se Está relacionam, projetando. está projetando, exatamente, Uhum. exatamente. Mas no final vai subir aquela edificação, vai subir o prédio, ou vai ser uma casa, vai ser A algo que. programação é subir o prédio. Exatamente, é subir o prédio. Entendi. Acaba sendo subir É o uma prédio. boa analogia. Eu entendi. Eu espero que a audiência tenha entendido também. E, Luciano, me conta uma coisa. Quando eu pensei nesse matemática nas profissões, né, eu pensei, bom, é um dos vieses dentro do campo da computação. Isso que você faz, desenvolver software, engenharia de software. E a computação, né, a própria etimologia da palavra, ela está relacionada a computar, a cômputos, a calcular, né? Então fica evidente que tem aí uma ligação com a matemática. Por outro lado, para as pessoas que são usuárias de computadores e tal, e considerando o tipo de matemática que a gente tem na escola, principalmente, eu não sei se as pessoas enxergam essa conexão. Como é que você enxerga ou não enxerga essa conexão? Conta pra gente um pouquinho. Entre a computação, no geral, assim, e a matemática. Então, hoje eu consigo enxergar melhor a conexão entre um e outro, mas nem sempre foi assim. Eu conta mais para nós, então, Nem sempre, sobre porque isso. assim, quando você, assim, a matemática que eu realmente conheço, né, conhecia na escola e acho que talvez muitos também pensem desse jeito, é mais uma matemática ali onde você está ali fazendo contas, né, aplicando algumas coisas que você aprendeu por meio dos professores ou talvez por um livro, né. Então, Uhum. basicamente, você está ali pegando alguns problemas e aplicando algumas fórmulas, algumas coisas assim. Quer dizer, Na a matemática que você aprendeu na escola tinha muito a ver com cálculos e com Isso, aplicar algum procedimento previamente aprendido, né? isso, Tá, exatamente, tá. exatamente. E não é Já isso que você tem na computação.
Não, você tem isso, mas a computação não é isso, assim. Eu Tá. até costumava falar que se você desenvolver um software, você programar um software não é matemática, né? Por quê? Porque basicamente, assim, você não faz isso, você não fica aplicando ali, fazendo contas e tudo mais, né? Ou, sei lá, resolvendo problemas através de contas, né? Você resolve problemas através de um pensamento estruturado e etapas estruturadas, né? Isso sim, isso você acaba fazendo na maior parte do tempo. Mas não é a matemática lá que eu aprendi na escola, não é a conta que eu aprendi na escola. É muito diferente. E hoje você enxerga que a matemática está presente nisso que você faz também? Enfim, mudou um pouco a sua visão? Não, como é? Eu enxergo mais como resolução de problema e pensamento estruturado. Quer dizer, a computação para você, essa parte da computação na qual você trabalha, você precisa resolver problemas. Isso, exatamente. O que eu costumo dizer é que o programador, né, o desenvolvedor de software eficiente é aquele que consegue resolver problemas através de algoritmos, através da computação. De algoritmos. Acho que quando a Isso. gente fala algoritmos, talvez seja um ponto de encontro bem importante, né, da computação e da matemática. Eu tenho ouvido muito esse termo, acho que ele se popularizou, vamos dizer assim, por causa da discussão dos vieses que os algoritmos das redes sociais produzem. Então, isso tem sido tema de discussão bem intenso, assim, socialmente. Quer dizer, eu tô lá no Facebook, eu só vejo aquelas publicações que reforçam o que eu já penso, etc e tal. E isso é culpa do algoritmo do Facebook, esse tipo de discussão que está muito pertinente e que está muito presente no dia a dia. Então, talvez as pessoas tenham ouvido falar dessa palavra algoritmo nesse contexto. Mas os algoritmos, eles fazem parte da matemática e inclusive de uma matemática que as crianças aprendem desde muito cedo, né? E está presente na computação também. Então, Luciano, o que é um algoritmo? De uma maneira bem simples, algoritmos são etapas que você aplica algumas técnicas para conseguir resolver ou transformar alguma entrada em uma saída diferente. Uhum, Basicamente é isso, né? Então, uhum, então você imagina que o algoritmo você tem a entrada de alguma informação e por meio de um software ou de algo programado em um contexto determinado, pré-definido, você vai uhum. transformar isso em alguma coisa lá do outro lado que alguém precise ou que algo precise, ou sei lá, que seja utilizado de alguma maneira, Uma diferente de quem for. sequência de passos pré-determinados que produz uma transformação, Isso, exatamente, certo? exatamente. E aí, fazendo a conexão, né, que muita gente pode estar pensando, mas eu aprendi na matemática algum algoritmo quando eu era criança? Certamente, né? Quando você aprende, por exemplo, a somar dois números, você pode fazer isso de muitas formas diferentes, mas geralmente é ensinado o algoritmo tradicional da adição. Você alinha os números casa por casa, começando pela das unidades, das dezenas, das centenas. Né? Se você for somar um número de 3 algarismos com um de 2 algarismos e você alinhar começando pela casa maior, vai dar errado. Você tem que começar pela casa das unidades, né? E aí então você começa a soma pelas unidades, e assim, se passar de 10 vai 1. Enfim, aquela é uma sequência de passos que transforma duas entradas em uma Uma única saída. saída, É, né? Então, é um algoritmo, uma soma feita dessa maneira, ela é feita por meio de um algoritmo. E é isso que os softwares fazem, é isso que está dentro de um software, Luciano? é exatamente isso, exatamente isso. São essas etapas e essas transformações de uma entrada, né? Mas o engraçado, assim, é que quando faz aquele paralelo realmente lá, quando você me perguntou sobre lá a matemática que eu aprendi lá na escola, ou lá atrás e agora, né? Uhum, uhum, A adição em si, uhum. como você falou, são etapas ali que você aprende a fazer. Então, geralmente, as crianças ou a pessoa, quando aprende a fazer isso, ela aplica daquele jeito.
Tem outro jeito de fazer? Talvez tenha, ou talvez não. Nesse Mas pode caso, ser. com certeza tem. Tem Então, muitos jeitos exatamente. de fazer adições, E na né? computação, a gente fala que você tem um outro algoritmo para resolver esse problema. Você Uhum, tem um algoritmo que você aprendeu ali e um outro algoritmo que você aprendeu, você tem para resolver. Se você pegar o mesmo problema e der para 10, 15 programadores resolver uhum. e falar que ó, a entrada é essa, a entrada é a mesma, e a saída tem que ser A essa mesma. aqui, a mesma. Assim, cada um vai resolver de um jeito. E aí a Isso, diferença de qualidade entre os softwares pode ser justamente devido a esses modos diferentes de sequenciar as ações. Uns podem ser mais sequenciar. rápidos, outros podem ser mais lentos, mais eficazes, menos, enfim, é isso? É isso, é isso. Tem muito a ver com a experiência da pessoa que está programando e a Uhum, técnica que ele está aplicando, né? uhum, Porque em determinados contextos, bom, apesar sei lá, digamos que tem três programadores resolvendo o mesmo problema, uhum. apesar de a solução, o output, né, a saída ser a mesma, a técnica, dependendo do contexto, ela vai impactar no desempenho do software. Uhum, uhum, entendo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Já que você está nos contando que, inclusive, até para perceber essa conexão do seu trabalho hoje com a matemática, você precisou um pouco se livrar, talvez, de umas ideias mais, como que eu vou dizer assim, restritas do que é matemática, e um pouco além daquilo que foi a sua experiência da matemática escolar. Então, eu fiquei curiosa para saber assim, e quais caminhos te levaram à computação? Então, como é que você escolheu isso, né? Como é que você chegou nessa profissão que teoricamente tem muito a ver com a matemática, mas não foi a matemática escolar, me parece, que produziu isso, essa vontade em você. Como é que foi isso? Não, não foi, não foi assim, em 95, mais ou menos. Eu fui fazer um estágio em uma agência de propaganda, né? Uhum, uhum. E aí na entrevista, lá, o rapaz que estava me entrevistando, ele tinha um computador e perguntou: você já mexeu com o computador alguma vez? Eu falei: não, não mexi, nunca mexi. Claro, não tem problema, né? E ali no comecinho do estágio, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi assim: tá, como é que isso aí funciona? Esse que você está mexendo, esse programa aí, como é que faz um programa? Como é que faz um programa? Você não queria saber só Isso. como usar, você queria entender como é Não. que alguém produziu aquilo ali, aquela máquina, aquele software, na verdade, né? Foi assim, eu fiquei curioso, né? Assim, e ele deu risada e falou assim: não sei, só uso isso aqui, né? E Uhum. assim, eu trabalhei lá nessa agência uns 5 anos, então acho que nos 3 primeiros anos eu fui um usuário de software normal, como qualquer um. E aí Uhum. lá no terceiro ano eu comecei a falar: pô, eu quero entender como isso aqui funciona, né? E Você década de tinha 90 esse bichinho da curiosidade, eu do tinha. como funciona, o porquê funciona, Eu né? tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha. E assim, década de 90 a gente não tinha toda essa vastidão de conhecimento aqui centralizado, né? Mal tinha internet. Uhum. Então eu comprei Eu um lembro livro, bem. um livro bem grosso, assim, de uma linguagem chamada Clipper, né? De um programa, e comecei a estudar por si próprio, né? Assim, fui estudando, assim, sem pretensão nenhuma de trabalhar com desenvolvimento de software. Foi muito engraçado, foi mais pela curiosidade mesmo, né? Uhum. Eu queria fazer alguma coisa funcionar dentro do computador. Fosse Uhum. que eu pudesse falar: eu fiz isso aqui. Queria criar uma vontade de criação, né? De É, colocar a mão nisso daí, fazer acontecer. E daí, enfim, essa curiosidade foi tomando forma e você chegou a fazer a sua graduação, pós-graduação, inclusive nessa área, né? E foi. acabou indo para a faculdade para estudar isso. Mas é engraçado, porque eu fui para a faculdade já depois de atuar Você já na área. trabalhava nessa Trabalhava área? já, já Começou, na trabalhava. verdade, como um autodidata, assim, e depois que foi sistematizar isso na faculdade. Isso, exatamente, é. Porque, Entendi. assim, o aprendizado autônomo, né, ele é muito importante, né? Mas você conhecer também o que a academia ensina é importante também. Uhum. Te amplia a visão, né? Outra coisa que eu fiquei pensando é que você disse assim, né? No seu dia a dia,
quando você desenvolve um software, você não faz contas, não é essa a aproximação que você tem com a matemática. A aproximação se dá por meio do uso de algoritmos, que é algo que é comum, é transversal, tanto à computação quanto à matemática. Mas tem mais algum aspecto? Bom, basicamente acho que é resolução de problema, né, Aline? O tempo todo é resolução de problema, né? De você conseguir entender o que está sendo passado, né? Qual que Onde é você quer chegar? aonde você quer chegar, exatamente, Onde você quer chegar, onde você precisa chegar. Quais são as ferramentas, ou quais são as informações que você tem disponível para você conseguir fazer um tratamento em cima daquilo para chegar nessa resolução, no outro lado, né? Que é a mesma coisa exatamente que acontece num problema matemático. Você precisa saber quais são as informações, ter clareza de onde você quer chegar e quebrar a cabeça para entender como é que você vai fazer isso acontecer. E assim, pelo que você contou, até pela dificuldade que você compartilhou aqui de perceber que a matemática também está na sua profissão, porque ela não é só fazer contas, né? Assim, nem só reproduzir algoritmos. Eu fiquei aqui pensando se esse seu gosto pela resolução de problemas que te ocupa aí no seu dia a dia, você desenvolveu na escola? Onde foi que você desenvolveu esse gosto por resolver problemas, Luciano? Conta pra gente. Não, acho que na escola não. Acho que o ambiente escolar acho que não foi o melhor ambiente para resolver isso, Aline. Qual que foi para você? Para desenvolver isso, né? É. Eu basicamente desenvolvi o gosto de resolver problemas jogando videogame. Jogando videogame, olha Jogando só. videogame. Conta mais sobre isso aí, como é que é? Você imagina lá, década de 80 e 90, né? Os videogames não são como hoje, né? Que você salva, para, recomeça do ponto onde você estava, né? A gente não tinha um save, não tinha. Não tinha. Você tinha uma fita lá que você colocava e 3 vidas. Então, assim, se você quisesse zerar aquele jogo, você ia Zerar o jogo é acabar o jogo, acabar o desculpa, eu não jogo. sou uma Isso. gamer. Zerar o jogo acabar o jogo. é terminar, finalizar, conseguir chegar no fim do jogo. Isso, exatamente. Tá. Você ia ter que fazer isso com as 3 vidas, né? Certo. Então, assim, até você conseguir zerar o jogo, você vai morrer várias vezes. Você vai lá, se ficar 2 horas jogando, vai morrer as 3 vidas, vai voltar do início. E aí que começou a ter, eu comecei a desenvolver um raciocínio um pouco mais lógico, assim, porque eu chegava lá na frente e morria. Tá, aí eu falava, como é que eu vou passar daquele pedaço? Aí você começa a pensar em quais as maneiras que você tem, né? O que tinha naquele contexto, o que tinha dentro daquele momento que você simplesmente perdeu o jogo, o que estava acontecendo. Então você começa a fazer uma análise ali, né? Um pouco mais assim, aprofundada ali do, poxa, se eu fizesse isso aqui, se eu tentasse isso aqui, e se eu fizesse desse outro jeito? E às vezes a solução ali, né? Às vezes a maneira de passar é tão simples, né? Mas só Mas é simples depois que você enxergou, né? isso, exatamente. Depois que eu morri muitas vezes. Depois que você morreu muitas vezes. E, Luciano, você falando assim, morri muitas vezes, né? Até aprender, eu acho que vem assim à minha cabeça, até muito. Tem toda uma linha em educação matemática que fala do valor dos jogos, né? Porque o jogo ele fomenta justamente essa atitude de enfrentamento dos desafios. Que é o que você precisa ter para ir voltar. Você começa com as tentativas, mas depois você tenta estruturar o seu pensamento, entender as informações de que você está partindo e tal. Enfim, é muito a resolução de problemas que a gente gostaria que fosse transferida para a matemática, né? Enquanto Os educadores. jogos, sim, os jogos daquela época, Aline, eles eram um pouco diferentes dos atuais, né? Hoje você tem muito jogo de tiro e tudo mais, né? Que são bem divertidos, né? Mas naquela época você não tinha tecnologia para fazer um jogo desse, né? Então o que você tinha você tinha muito era labirinto, alguns puzzles, sabe? Era muito desse, né? Eram aqueles joguinhos que chamavam de plataforma, né? Que você ia de um lugar para o outro, aí vinha lá uma coisa para cima de você, e aí você tinha que. Então era um jogo que ajudava você a desenvolver esses raciocínios, né? Essas outras maneiras de você enxergar, né? E resiliência, basicamente, né? Porque, Resiliência, E tem uma coisa que assim, você morre e você não desiste, entendeu? Você não fala, não dou para isso, né? Você volta lá, né? E eu acho que essa é uma coisa que
Acho interessante pensar, porque ele não. Você morrer no jogo significa o quê? Que você ainda não consegue, né? Você ainda não conseguiu, mas não significa fracasso. Por que você acha que é tão comum que na matemática escolar o erro seja associado ao fracasso e não do tipo ainda não consegui, né? O que faz a diferença? Você Eu acho que tem a acha? ver com o ambiente e a O exposição que ambiente. você. É isso. Que na sala de aula você está exposto, né? Para todo mundo, basicamente, né? Uhum. Então, você não conseguir talvez seja sinal de fracasso para muitos, né? Porque você está a todo momento se comparando com outras pessoas. O seu colega Sim. do lado, o seu colega do lado conseguiu e você não conseguiu. Isso Talvez precisasse repactuar coletivamente o significado do erro, talvez. porque esse peso, né, social de dizer, olha, eu não consegui, eu estou me sentindo exposto, né? Quem consegue é inteligente, quem não consegue não é, né? Esse é o tipo da coisa que às vezes bloqueia a É, gente, né? bastante. E tem muito mais a ver com o seu medo de fracassar do que com outra coisa, né? Uhum, Na sala de aula você tem muito mais medo de errar, de fracassar, de não tirar uma nota boa, de repente ir na lousa e não conseguir resolver lá o problema que a professora passou, o professor uhum, passou, né? uhum. Você tem muito mais medo. Quando no videogame é diferente, né? Você morre, mas você fala assim, eu consigo passar daquela fase, eu vou conseguir. 1000 vezes, mas vai lá e Isso, vai, exatamente, vai, vai até chegar e até descobrir que isso daí te ajuda a pensar e virar um autodidata do desenvolvimento de Isso, softwares e depois de sistematizar isso na faculdade. Então é um percurso muito interessante, Luciano. Achei muito é, bacana conhecer esse seu percurso e, inclusive, perceber como que na sua trajetória, né, a matemática escolar nem você associou de cara a isso que você faz, né? Precisou de um pouco mais de maturidade para isso. Sintomas daquilo que a gente tem que melhorar na experiência da matemática na escola, não? sim, sim. A escola, eu não consegui ligar os pontos, assim. Uhum, Matemática com minha vida durante muito tempo. Não uhum, consegui. Não consegui. Até mesmo quando eu fui decidir por uma graduação, eu acabei indo para sistema de informação, não fui para uma ciência da computação por conta desse bloqueio de matemática, né? Eu achava que ia ser uma carga muito forte em matemática e eu falei, pô, não tô afim de me frustrar como sempre lidar me com... frustrei na vida, né? Olha que coisa interessante. É engraçado, né? Não é, Mas assim, assim, é triste, não é que é legal, mas é interessante a gente tomar consciência dessas coisas e a gente está aqui batendo um papo dentro de um projeto de um blog que é de difusão da matemática, né? Porque a ideia é essa, é perceber que a gente tem vários jeitos de encarar a matemática e eles podem ser mais positivos, né? sim, exatamente, muito mais leve, né? Acho que muito Uhum, mais, eu acho que é muito mais tangível, né, para as pessoas, né? uhum. Muito legal, Luciano. Eu te agradeço a entrevista. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui. Quem sabe você me ajuda a escrever uns posts aí de aspectos mais específicos. Com certeza que no desenvolvimento de softwares aparece aí uma matemática que a gente pode desvendar juntos. Tá Pô, bom? legal. Eu que agradeço, Aline. Muito Muito obrigado pelo obrigada, convite. Luciano. Valeu mesmo.